Desde as páginas antigas das Escrituras, um mistério paira como sombra sobre a humanidade: o selo de Deus. Um sinal invisível, oculto aos olhos carnais, mas gravado no íntimo dos que pertencem ao Altíssimo. Ele não é feito de tinta, não é traçado em pergaminho nem marcado em pedra. É um símbolo eterno impresso na alma, testemunho silencioso de quem é propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia sussurra sobre esse selo em momentos distintos, revelando seu peso em épocas de juízo e de salvação. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel teve uma visão perturbadora. Anjos com armas de destruição percorriam Jerusalém, mas um mensageiro celeste recebeu ordem de marcar na testa os que gemiam e choravam pelas abominações da cidade. Aqueles que recebiam a marca eram preservados, os demais entregues ao fio da espada. Ali, o selo não era ornamento, mas limite entre vida e morte, entre ser poupado ou exterminado. Esse símbolo retorna nas últimas páginas da Escritura, em Apocalipse. Quando os ventos do juízo estavam prestes a devastar a terra, os anjos seguraram a fúria até que os servos de Deus fossem selados em suas testas. Nenhum julgamento poderia tocar os que pertenciam ao Cordeiro. O selo, novamente, aparece como proteção contra a ira vindoura, como a marca que distingue os fiéis em meio ao caos. Mas o que é, afinal, este selo? Não se trata de algo visível, como a marca que o inimigo imprime em seus seguidores. Não é um número, nem um sinal gravado na carne. É antes uma realidade espiritual, invisível para os homens, mas manifesta diante do trono celestial. O apóstolo Paulo afirma que os que creem em Cristo são selados pelo Espírito Santo da promessa, garantia de herança eterna, penhor da salvação futura. Assim, o selo é o testemunho do Espírito em nós, a confirmação de que pertencemos ao reino que não pode ser abalado. Ele é, ao mesmo tempo, um sinal de posse e de proteção. Posse porque aquele que é selado já não pertence a si mesmo. Foi comprado por alto preço e agora é propriedade exclusiva de Deus. Proteção porque o selo torna-se um escudo contra o juízo que cai sobre os ímpios, uma barreira invisível que os poderes das trevas não podem ultrapassar. E aqui reside o mistério sombrio. Se há um selo que distingue os escolhidos, há também marcas que denunciam os que se afastaram da luz. A Bíblia apresenta um contraste inquietante entre o selo de Deus e a marca da besta. Um divide os homens, separa os que se dobram diante do Cordeiro e os que se curvam ao império das trevas. Nenhum olhar humano é capaz de discernir com clareza esse sinal. Mas nos céus a distinção é absoluta, inescapável, irrevogável. O selo de Deus é, portanto, um divisor de destinos. Ele não adorna, ele sentencia. Ele não é visível, mas define quem atravessará as águas do juízo e quem se perderá no abismo. E como uma cicatriz espiritual, ele acompanha os escolhidos até o último dia, quando o Cordeiro voltará para reivindicar aqueles que lhe pertencem. Assim, o selo permanece como o enigma que ecoa pelas Escrituras, um sinal silencioso, mas implacável, uma marca oculta, mas definitiva, uma herança invisível, mas eterna. O mistério do selo de Deus ganha uma nova profundidade quando o apóstolo Paulo o descreve como o penhor do Espírito Santo. Penhor, palavra que ecoa como garantia, como depósito antecipado de algo que ainda está por vir. O Espírito, ao habitar no coração dos fiéis, torna-se o selo invisível, gravando no íntimo a certeza de pertencimento. Não se trata apenas de uma promessa abstrata, mas de um testemunho vivo, uma chama interior que declara: estes são meus, e ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Esse selo é mais que um adorno espiritual, é uma declaração de posse. Nos tempos antigos, um selo de cera marcava cartas, decretos e até propriedades. Ele carregava a autoridade do rei, e quem ousasse quebrá-lo, violava a ordem estabelecida. Da mesma forma, o selo de Deus é a assinatura do Senhor sobre os seus. Ele não apenas marca,
mas também protege e autentica. O Espírito Santo em nós é a evidência de que já não pertencemos ao império das trevas, mas fomos transferidos para o reino da luz. E aqui se revela seu papel sombrio. O selo não apenas identifica os escolhidos, mas também separa os homens em dois grupos diante do juízo. Ele é o divisor invisível entre os que serão preservados e os que serão expostos à fúria divina. Como na visão de Ezequiel, onde os que gemiam foram marcados para viver, enquanto os que se deleitavam no pecado foram entregues à espada, assim também o selo opera no Apocalipse. Antes que as trombetas soem, antes que as taças da ira sejam derramadas, os servos de Deus são selados. Nenhum vento destruidor pode tocar os que pertencem ao Cordeiro, pois sua marca é inviolável. A teologia do selo revela, portanto, não apenas proteção, mas também julgamento. Pois ao mesmo tempo em que garante vida aos fiéis, ele evidencia a condenação dos rebeldes. Aqueles que não possuem o selo tornam-se vulneráveis, expostos ao flagelo, abertos às investidas da besta. Se o selo é a marca do Espírito, a ausência dele é um vazio que clama por julgamento. Há então uma linha invisível traçada pelo próprio Deus. De um lado, os selados carregando a presença do Espírito como garantia de herança eterna. De outro, os não selados, marcados pelo silêncio, pelo abandono, destinados à condenação. O selo é, nesse sentido, tanto graça quanto sentença. Graça, porque sela os redimidos em amor e lhes garante a vida eterna. Sentença, porque sua ausência declara o veredito. Não são meus, não me pertencem. Esse contraste é intensificado no Apocalipse, onde surge a marca da besta, o antisselo, a contrafação demoníaca. Se o selo de Deus autentica e preserva, a marca da besta corrompe e aprisiona. Dois sinais espirituais percorrem a história humana, e nenhum homem escapa dessa escolha. Não existe neutralidade. Ou se carrega a marca do Cordeiro, ou se ostenta, mesmo sem perceber, o estigma da besta. Aqui está a distinção mais solene. O selo de Deus não apenas separa os homens no tempo presente, mas os divide para toda a eternidade. Selados para a vida imortal no reino, não selados para a segunda morte no lago de fogo. O selo é mais que um símbolo, é um veredito eterno. Ele não apenas marca a carne, mas imprime no espírito um destino que nem os anjos ousam desfazer. Assim, ao contemplarmos o selo, vemos não apenas o conforto da promessa, mas também o peso do julgamento. Ele é uma lembrança sombria de que, diante de Deus, não basta viver na sombra da religião ou se esconder em aparências, pois o selo é invisível, mas inconfundível. Oculto aos olhos humanos, mas registrado nos céus. No final, o selo é o divisor do abismo eterno. Aqueles que o possuem serão guardados sob a sombra do Onipotente. Os que não o possuem caminharão nus diante do trono, expostos ao fogo que consome. O selo de Deus não é apenas promessa para o presente, mas prenúncio da vitória final. Ele não se limita a distinguir os homens em meio ao juízo, nem a servir como escudo diante das pragas e calamidades. Ele aponta para um desfecho maior. O dia em que o Cordeiro selado abrirá os livros, e os que carregam sua marca invisível serão chamados pelo nome diante do trono eterno. Em Cristo, o selo encontra sua consumação. Ele mesmo foi o primeiro a ser marcado, não com sinal visível, mas com o Espírito que desceu sobre ele como pomba no Jordão. Cristo é o ungido, o selado por excelência. Nele, o selo dos escolhidos ganha sentido, pois ao unirem-se a ele pela fé, os fiéis recebem o mesmo Espírito que o marcou, tornando-se participantes de sua herança. O selo, portanto, é uma aliança viva com o Filho, uma inscrição espiritual que liga os redimidos à vitória conquistada na cruz. Eis o mistério. O selo que separa é também o selo que une. Ele separa os homens do mundo, mas une-os a Cristo. Distingue os escolhidos dos condenados, mas ao mesmo tempo os integra ao corpo do Cordeiro.
a comunidade dos santos que atravessa os séculos. O selo é exclusão e inclusão, juízo e salvação, limite e promessa. Na consumação dos tempos, o Apocalipse descreve uma cena de triunfo. Os selados não permanecem ocultos para sempre. Diante do trono, surge uma multidão incontável, vestida de branco, que traz em si o reflexo da marca do Altíssimo. Eles venceram, não pela força das armas, nem pelo poder humano, mas porque foram guardados pelo selo que os distinguiu. Ali, o selo não é apenas proteção, é testemunho de vitória, estandarte da eternidade. E o contraste se cumpre em seu ponto máximo. Os que não foram selados, por escolha ou por rejeição, descobrem o peso de viver sem a marca do Espírito. Sua ausência torna-se sentença, sua negação se converte em ruína, pois diante do Cordeiro só há duas realidades: os que são seus e os que jamais o conheceram. O selo, então, revela-se como o divisor definitivo dos destinos humanos. Há, portanto, um peso solene em ser marcado. O selo não é ornamento leve, mas cicatriz eterna. Ele exige santidade, perseverança e fidelidade até o fim. Ser selado é carregar em si a lembrança de que não mais pertencemos a nós mesmos, mas fomos conquistados pelo sangue de Cristo. É viver na tensão de estar separado do mundo e, ao mesmo tempo, carregado pela graça. No fim, o selo é a assinatura de Deus sobre o coração dos seus. É a marca do Espírito que preserva, a inscrição invisível que testemunha, o sinal eterno que conduz à vitória. E quando o Cordeiro voltar em glória, os selados ouvirão sua voz chamar: estes são meus, foram preservados, foram distinguidos, foram guardados. Assim, o selo de Deus permanece como o símbolo mais sombrio e glorioso das Escrituras. Sombrio porque sentencia, glorioso porque salva. Ele é a lembrança de que cada homem carrega em si uma marca. Seja a marca da besta, que conduz à perdição, ou o selo de Deus, que conduz à vida eterna. No fim, não haverá meio termo. Ou seremos encontrados selados para a eternidade, ou nus diante do juízo do Cordeiro. Esta foi a conclusão de O Selo de Deus, a marca que distingue os escolhidos. Mais um mergulho sombrio e teológico no mistério das Escrituras. Se esta reflexão falou ao seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal A Bíblia Oculta para não perder as próximas revelações.